É claro que essa situação não é uma situação nova e a TI há muito tempo tenta resolver essa problemática. Se a gente for pensar um pouquinho na realidade das áreas de TI, a gente pode ver inúmeras iniciativas que visam justamente aumentar o controle, que visam melhorar a padronização e tornar os projetos com melhores resultados. Então, por exemplo, a adoção de modelos de maturidade como o CMMI, como o MPS-BR, na qual a própria eProcess é certificada, por exemplo, são modelos que têm como um dos seus processos fundamentais a gerência de requisito. São modelos que têm a preocupação com requisito, com escopo. A gerência de requisito, normalmente, ela acaba sendo responsável por controlar, por acompanhar todo o ciclo de vida do requisito. Apesar desse esforço resultar em várias ações extremamente positivas para o sucesso do projeto, e muitas vezes essas ações elas não conseguem garantir que o projeto lá no seu início está tendo a visão do todo, que aquilo que o analista está analisando é uma visão de tudo que é preciso para que o projeto tenha sucesso. Uma outra, um outro método bastante em voga, né, principalmente nos últimos anos, os métodos ágeis, também ajuda bastante na questão dos requisitos, na questão da construção uh, por etapas desses requisitos, né? Mas ela não, e ela até permite muitas vezes que se resolva esse problema de forma mais rápida, que se identifique o problema da visão do todo de forma mais rápida. Mas ela não garante, ela não impede que o problema da visão do escopo do projeto seja resolvido. E aí justamente fica então a questão: o que nós podemos fazer para minimizar os problemas com o mapeamento e o entendimento de requisitos? Como nós podemos fazer para se ter uma visão de toda a complexidade do projeto já no seu início e não durante ou no seu final? Como fazer, por exemplo, para minimizar a possibilidade de serem desenvolvidas funcionalidades que não são necessárias? Ou para fazer ou para minimizar o aparecimento de novos requisitos lá no final do projeto? A proposta que nós temos aqui para apresentar, que tem por objetivo minimizar todo esse problema, está justamente no desenvolvimento da análise de requisitos através da visão de processos. Na visão de processos, o problema nunca é visto de forma individualizada. Ele nunca é uma atividade ou uma tarefa de alguém. O foco da visão de processos nunca está no trabalho de um determinado usuário ou no que é feito em uma determinada tela. O foco sempre está na forma como a empresa, como a organização faz o seu trabalho. Esse é o foco da visão de processos. O foco está justamente em avaliar se o processo da organização está sendo bem feito e a forma como é feito é a melhor forma possível. E aí, para cada processo que é avaliado, são avaliadas também e são identificadas as atividades que compõem esse processo e o quanto que essas atividades estão bem estruturadas para atender da melhor forma possível a organização. A visão de processo, na verdade, ela acaba detalhando a forma como cada atividade tem que ser realizada, quais recursos que ela precisa, quais informações ela necessita, quais aplicações ela tem que usar, quais aplicações têm que ser disponibilizadas para ela, de modo que ela possa ser executada. A visão de processos ela enxerga a empresa de uma forma horizontal, não vertical. Ela não enxerga a empresa como departamentos. Ela enxerga a empresa a partir daquilo que a empresa precisa fazer e a partir daquilo que a empresa precisa entregar. Ela vê a empresa como um todo e ela consegue então perceber da onde que começam as demandas, de onde vêm as coisas, o que é feito para atendê-las e para isso que informações são necessárias. E aí, uma vez feito, o que ocorre depois de cada atividade? O que ocorre após cada processo? A análise de processo, na verdade, ela justamente busca então facilitar a visão do todo, uma vez que ela tenta entender por que cada atividade é realizada, o que aconteceu antes de uma atividade ser feita,
que informações antes dessa atividade existiam disponíveis, que sistemas antes dessa atividade haviam sido utilizados. E aí, a partir daí, a visão de processo tenta entender por que cada atividade existe, qual o sentido daquela atividade dentro da organização. Ao longo do entendimento desse processo, o analista acaba identificando também quais atividades têm que ser feitas e ele então questiona se a melhor forma de fazer esse processo é através dessas atividades. Além disso, além de analisar o que acontece antes e durante a execução da atividade, ele também analisa o que acontece depois, que informações que são esperadas ao final de cada atividade. Na visão de processos, tudo está conectado. O analista ele tem a visão do todo, ele entende, discute e define qual a melhor forma possível de abordar e de entender o negócio. E onde começa a análise de processo? Ela começa justamente na identificação do problema. Para garantir para garantir o entendimento correto do problema, o analista ele acaba mapeando todo o processo como ele é feito atualmente, que é o que a gente chama de visão as-is do processo. Com a visão as-is, as causas do problema, o analista levanta quais são as causas de problemas que aquele processo tem. E essas causas de problema acabam se tornando muito mais visíveis. E aí, nesse momento, justamente, os problemas são avaliados. Se por acaso o analista identificar que ele tem muitas oportunidades de melhoria, ele tem muito problema para resolver, ele pode propor uma rediscussão e um redesenho do processo. Justamente nesse momento, os problemas são analisados, o processo atual é analisado e as atividades, a forma como as coisas são feitas são questionadas, de modo a partir desse exercício, surgir uma nova forma de se fazer o processo. É justamente o que a gente chama da visão to be do processo, a visão de como o processo deveria ser para ser executado da melhor forma. Agora, é importante lembrar que esse redesenho ele é uma etapa opcional. Eu não tenho que fazer sempre o redesenho do meu processo. Essa etapa, na verdade, ela é feita quando se tem o entendimento que muitas coisas poderiam ser melhoradas no processo, no nível do negócio. E aí, antes de pensar em automatizar, eu vou pensar em rediscutir o negócio para chegar à melhor solução. É a partir desse momento, então, no momento que a gente mapeou o processo e pode ou não ter feito mudanças de negócio no processo, que entra a análise de sistemas. É no momento em que o escopo como um todo já foi avaliado, já foi discutido, que as necessidades do processo, as necessidades para solucionar um problema já foram mapeadas. E aí, nesse momento, que é feito o entendimento do que é preciso fazer para tornar, então, esse processo mais ágil, através da automação desse processo. Aí, justamente, é que entra o que a gente chama da visão to-do, né, que nada mais é do que a visão de como o processo e suas atividades devem ser realizados em termos de automação, em termos de sistemas de informação. A análise de sistemas, a análise do processo, então, acaba iniciando com uma visão muito mais ampla, muito mais amadurecida sobre o que precisa ser feito. Já que existe o entendimento do todo, do que vem antes de cada atividade e do que acontece depois, de quais sistemas são necessários, a partir desse entendimento é muito mais fácil se avaliar e se resolver os problemas do processo através da automação, através dos sistemas de informação. Bom, mas estamos tanto falando em processo, mas afinal de contas, o que é um processo de negócio? Então temos aqui 3 definições. Segundo Thomas Davenport, um processo nada mais é do que uma série de tarefas, logicamente relacionadas, que quando executadas produzem algo de valor para o cliente ou beneficiário. Já segundo a WFMC, um processo é um conjunto de um ou mais procedimentos ou atividades que, juntas, executam um processo de negócio, ou executam uma meta, normalmente dentro do contexto de uma estrutura organizacional em que papéis funcionais e relacionamentos estão definidos. Já segundo a OMG, processos de negócio realizam cursos de ações, que são executadas para garantir que a empresa
evolua no atingimento de um ou mais de suas metas.